Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, nesta quinta-feira, dia 26 de agosto. E olha, você está nos acompanhando aí pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV. Acompanha também pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, a TV por assinatura, pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio, das notícias e informações comprometidas com você, produtor rural brasileiro. Também você nos acompanha pelo Facebook do Canal do Boi e as demais páginas que levam o nosso programa. E a partir deste momento pela TV Imaculada, sinal aberto no Mato Grosso do Sul e principalmente Campo Grande. E é a Campo Grande agora que a gente faz, né? Sede aqui do Canal do Boi. Nós dedicamos o programa de hoje à capital do Mato Grosso do Sul, que está em aniversário na data de hoje. Mas eu começo o programa mesmo falando a respeito dos números que foram apresentados pela Conab, o seu seminário online, que trouxe ali as perspectivas para a produção agropecuária brasileira na campanha 2021-2022. E o que esse documento disse? Olha, de acordo com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, vai mesmo chegar a 300 milhões de toneladas a produção de grãos e oleaginosa no Brasil. Os grandes destaques, caso o clima contribua, porque essa safra atual também teria volumes muito expressivos, mas caso realmente contribua o clima, a produção de soja e de milho devem ser os grandes destaques, como a produção de milho, por exemplo, acima da casa de 120 milhões de toneladas, pelo menos é o que foi informado nesse seminário que aconteceu na manhã de hoje, promovido pela Companhia Nacional de Abastecimento aqui no Brasil. Fala agora a respeito do mercado da soja, começando pelo cenário internacional. E olha, hoje nós tivemos o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmando vendas volumosas de 265.500 toneladas de soja que foram confirmadas pelos exportadores privados norte-americanos, sendo metade com destino à China e a outra metade provavelmente para a China também, já que é para destino não declarado. O relatório de vendas e exportações do Departamento norte-americano não trouxe grandes novidades para esta quinta-feira, foi divulgado também nesta manhã. Vamos ver como é que o mercado reagiu, portanto, aos dados relacionados, mas tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos. Mas veja só, setembro, $13,52 mais 6 o bushel, alta de 0,5%. Novembro agora, com a posição negociada $13,25 mais 4, caindo 0,54%. Janeiro, $13,30 por bushel, com queda de 0,52%. E temos aqui também a posição de março, com $13,32 mais 6 o bushel, queda de 0,5%. O que tem de diferente hoje nos Estados Unidos fica por conta, principalmente, do pedido de seguro-desemprego norte-americano ficando acima das expectativas. E isso mexe naturalmente com todo o cenário aí que nós trazemos aí em relação ao que é negociado nos Estados Unidos. Ficou acima do que era esperado. Isso influenciou tanto os negócios para as commodities agrícolas, quanto também para o dólar. E é o dólar que eu destaco agora no Agricultura BR. Nós temos aqui o dólar comercial no país com alta agora de 0,71%, R$ 5,24 mais 9 são os destaques agora, neste momento, para o dólar. Câmbio vem em alta no dia de hoje e há preocupações aqui internas no Brasil, além de outros elementos, né, como esse que eu acabei de citar, né, que acabou influenciando até os negócios lá na Bolsa de Chicago, para soja, para milho, para trigo também, que é o fator seguro-desemprego. É por isso que eu converso agora com Walter Pulga Júnior, que traz as informações. Dólar em alta, Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Depois de dias de baixa, né, para se ter uma ideia, ontem o dólar caiu quase 1%, né, recuou para a faixa de R$ 5,21. Agora sobe de novo, sobe 0,73%. Bom,
Essa alta também ocorre lá fora. O dólar tem uma leve valorização frente a moedas fortes em todo o mundo e o índice dólar está próximo ali da faixa de 93 mil pontos. Oscila entre 92.900, 93 mil e um pouquinho, ou seja, ainda tem um viés de alta o dólar frente às principais moedas do mundo. Agora, o que preocupa o mercado internacional hoje é o que vai ocorrer amanhã, no pronunciamento do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, né? Eles aguardam aí a sinalização de Jerome Powell. Ou seja, no centro das atenções no mercado internacional estão as possíveis sinalizações do coordenador, vamos dizer assim, do comando do Federal Reserve a respeito de um início de redução daquela compra de ativos, ou seja, aqueles incentivos, aquelas compras que o Banco Central americano tem feito podem cair, reduzir muito, e isso muda o cenário em todo o mundo. Portanto, de olho no que vai ocorrer amanhã. Por isso, há uma oscilação do dólar. O dólar tem valorização frente a outras moedas, não é diferente frente ao real, esboçou alguma reação de baixa hoje, chegou bem perto aí de 5,21, se manteve abaixo de 5,22, mas em seguida retomou trajetória de alta, como nós estamos vendo agora. Neste momento, a 5,24 mais 90, chegou a passar de 5,25, neste momento sobe 0,73%. Algumas das principais mesas de negociação de dólar trabalham com dólar em alta hoje. Mas lógico que isso ainda não se mantém estável, pelo menos pelos próximos dias. Haverá muita oscilação do dólar frente ao real e frente a outras moedas, dependendo do que for anunciado pelo comandante do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell. Enquanto isso, Fabiano, continua a disputa por contêineres em todo o mundo. Isso vai afetar o agronegócio e o agronegócio brasileiro, viu? Há um cenário em todo o mundo de escassez, né, de oferta de navios e de contêineres para exportação de produtos. E há também uma alta na disparada dos fretes internacionais. Isso já traz muita dificuldade para vários países, mas notadamente para o Brasil. Para se ter uma ideia, em julho as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram 11 bilhões e 300 milhões de dólares, ou seja, quase 16% mais do que no mesmo mês de 2020. Os embarques nunca tinham superado aqueles 10 bilhões de dólares em julho, isso aconteceu agora. Mas esse crescimento, ele reflete, na verdade, uma melhoria nos preços dos produtos exportados pelo Brasil. Na verdade, o volume, a carga exportada, caiu quase 10%. Para se ter uma ideia, no caso do café, a estimativa do Secafé, do Conselho dos Exportadores de Café, aponta que entre maio e julho deixaram de embarcar, por causa de problema logístico, cerca de 3 milhões de sacas de café, que ficaram retidas aqui por falta de contêineres, de navios para sair. Isso trouxe aí uma redução de 445 milhões de dólares, considerando valores médios aí, deixamos de faturar por conta de não escoar o café. Mas isso não atinge só o mercado de café, não. Também o mercado de carnes. Na área de carnes a situação não é diferente e, no segundo trimestre agora, tanto o JBS como o Marfrig relataram problemas logísticos também. No caso da Marfrig, a escassez de contêineres atrasou a exportação e tirou 2 pontos percentuais do lucro da empresa antes dos juros, dos impostos, aumento dos estoques em 700 milhões de reais. Também interferiu no resultado do JBS, né? A JBS relatou um impacto de 3 bilhões de reais provocado por aumento de estoques, que é aquele efeito contrário quando você não consegue escoar a mercadoria. Os estoques ficam retidos, né? Esse apagão de contêineres acabou provocando isso. Aliás, o assunto foi abordado hoje pelos jornalistas, né, do Valor Econômico e tem um certo destaque. O assunto, aliás, ocupa espaço em vários jornais do mundo. Há muita dificuldade nos portos e já há preocupação também com o escoamento de carga no Brasil. Recentemente, até a Biarroz, nós informamos aqui na Agricultura BR, a Biarroz também mostrou-se preocupada porque o Brasil deixou de exportar um volume maior de arroz. O mercado demanda produtos, mas esta dificuldade logística poderia ajudar mais o Brasil. O Brasil tem recordes em valores, mas em volume tem dificuldade para escoar tudo que o mercado internacional demanda. Vai demorar um tempo para encontrar um equilíbrio aí nesse setor de transporte marítimo, nos portos, não só no Brasil, como no mundo também. Fabiano?
E por aqui o Agricultura BR segue, você acompanha comigo agora como é que estão os negócios com soja nos portos brasileiros, referência para entrega em setembro. Os portos de Santos e Paranaguá trazem o mesmo valor, R$ 172,00 a saca de 60 quilos, isso já é uma melhora frente aos números que nós tínhamos nesta última quarta-feira, de acordo com a Grãos Corretora, R$ 172,00 por saca de 60 quilos. Olha, e daqui a pouco eu vou conversar aqui com o Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora. Vamos falar sobre o mercado de grãos, mas principalmente de milho. Falo ainda hoje com Vlamir Brandalize também. Então fique conosco, nós vamos para o intervalo. Sempre lembrando que estamos acompanhando tudo o que ocorre, ou o que pode ocorrer, na verdade, no Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento do marco temporal. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. O assunto agora na Agricultura BR é milho e eu falo agora a respeito de algumas pontuações que temos observado aqui no mercado interno brasileiro. Colheita aqui no país já em fase final, Mato Grosso, que é o maior produtor, já concluiu a sua colheita. A colheita ela vai caminhando para o fim, mesmo assim a oferta é baixa, mas observamos também alguns valores ali um pouco menores nestas duas últimas semanas. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora e participa ao vivo conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Roberto Carlos, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR e eu quero saber a seu respeito, como que você tem analisado esse movimento no mercado de milho aqui no Brasil, quanto à disposição do produto e principalmente aí os preços praticados no cenário interno. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer imenso estar com vocês do Agricultura BR e para falarmos um pouquinho aí desse produto tão nobre que é o milho, né? Na verdade, o mercado pontual, nós estamos vendo um pouco de retração nos preços, né? E primeiro que nós estamos concluindo a colheita, então nós tivemos todo um movimento aí entre julho e agosto, é uma safrinha que foi menor, né? Onde se esperava aí algo ao redor de 85 milhões de toneladas, é uma safrinha que deve dar algo ao redor de 58 a 60 milhões de toneladas, então nós estamos já com ela concluindo, então nós tivemos, além da entrada do produto da safrinha, por algumas necessidades pontuais de produtores estarem vendendo seu produto, eu acho que nós temos alguns pontos importantes nesse momento a falar, que é, primeiro, nós estamos tendo uma entrada que nós vimos já analisando que isso aconteceria a partir da segunda quinzena de agosto, e na minha opinião deve ir até final de outubro, que foi um movimento muito forte de wash out que nós tivemos no mercado este ano. Ou seja, era aquele milho que estava destinado para exportação, e ele veio para o mercado interno, onde as trades procuraram, inclusive, além de grandes consumidores, este ano, em especial, entrou alguns médios compradores do mercado, médios consumidores, então foi um volume realmente, talvez o maior de toda a história de wash out que nós tivemos no Brasil. Isso, o fato é porque hoje o Brasil só perde, em termos de preço no mercado internacional, só perde para a China. O preço do mercado hoje, no mercado interno de milho em dólares, é alguma coisa ao redor de 300 a 320 dólares, depende muito onde vai estar sendo colocado esse produto, tá? Então nós tivemos a questão do wash out e também estamos com um esvaziamento do mercado de exportação, né? Não está vindo negócio da exportação, porque nós não temos colocação do produto brasileiro lá fora em função dos preços. Existem outros países, como Ucrânia, Estados Unidos e Argentina, com preços melhores que estão colocando o produto para o mercado internacional. Em relação a essa que você acabou de citar, Roberto Carlos, sobre esses países, Argentina, Ucrânia, Estados Unidos, colocando esse produto, né, o milho, no mercado internacional. O Brasil hoje se fala muito na importação. Os dados que eu tinha visto até semana passada traziam uma carga ali entre 1 milhão e 1,5 milhão de toneladas que tinham sido importadas, dependendo da fonte. Qual que você acredita ser o volume a ser importado pelas empresas que estão aqui no Brasil e onde que vai originar esse milho? Olha, em termos reais, números da SECEX, a gente fala, se a gente pegar o ano calendário, que seria de janeiro até
1º de janeiro até 31 de julho, esses números ficam ao redor de 1.100.000 toneladas. Se você pegar o ano agrícola, que nós costumamos dizer, o ano agrícola para nós é de 1º de fevereiro até 31 de janeiro do próximo ano. Esse número já cai para 800 mil. Nós tivemos ainda as importações esse mês, que acho que deve no mês de agosto, que deve dar alguma coisa 1,5 milhão. Então, se nós pegarmos esse 1,3 milhão, que seria da safra agrícola, nós já teríamos algo ao redor então, desse 1,3 milhão, mas o mercado trabalha com a possibilidade de chegar entre 3 a 4 milhões de toneladas de milho importado. E a origem, a princípio, é da Argentina, em função de preço. É o melhor best source, melhor origem nesse momento. Roberto Carlos, em relação à disposição de produto aqui no Brasil, em especial para esse final de segundo semestre, começo do próximo ano, hoje já é possível falar qual que seria o momento em que nós teríamos um pico de escassez de milho de acordo com o consumo interno nacional? Então, a gente tem algumas coisas também a falar dessa safra, né? Que além da questão da quebra da safrinha, o mercado está trabalhando com um produto de baixa qualidade em algumas regiões, e isso tem trazido muitas preocupações, né? Com aquela questão de qualidade do produto. É um produto que sofreu por falta de estiagens, né, por falta de chuvas, e também depois pelas geadas. E depois, no meio das geadas, ainda no final de maturação, e já numa fase já de quase colheita, tivemos o excesso de chuvas, né, em algumas regiões. Enfim, eu acredito que assim, a gente está no ano sui generis, tá, Fabiano? Porque a gente está, onde nós esperávamos uma safrinha de 80, quase 90 milhões de toneladas, vem para 60. A exportação, a gente falava em números de 35 a 40 milhões de toneladas que nós teríamos esse ano. Só que os últimos números da Conab, eles projetam, acho que algo ao redor de 23 milhões de toneladas, que para mim não irá acontecer. As exportações, no momento, elas estão, primeiro, novos negócios não estão acontecendo. E do plano daquilo que já tinha sido exportado e que efetivamente irá, que não foi para o West Out e vai para a exportação, nós temos aí algo ao redor de que nós temos que deve se concluir agora no mês de agosto, somando o que teve desde fevereiro até julho, nós devemos chegar num número de 7,5 milhões de toneladas no acumulado do ano. É muito pouco quando você vê em relação a anos anteriores. E nós vamos ter aí algo ao redor hoje, os line-ups nos portos brasileiros estão caindo, semana após semana. Hoje nós temos aproximadamente 2 milhões de toneladas entre navios que estão carregando, estão ao largo ou estão anunciados que estão chegando. Então, nós estamos falando que provavelmente, aí até final de setembro, nós tenhamos algo ao redor de 10 milhões a 11 milhões de toneladas. E eu tenho dúvida dos volumes que virão para outubro, novembro, dezembro. Né? Eu, particularmente, aqui na minha corretora, tenho trabalhado com números entre 13 a 15 milhões de toneladas. Para se ter uma ideia, para a gente ter um estoque de passagem, estou falando lá em 31 de janeiro de 2022, igual ao estoque de passagem que nós tivemos nesta safra que começou este ano, que seria em 31 de janeiro de 2021, nós teríamos que exportar algo ao redor de 19 milhões a 20 milhões de toneladas. E, na minha opinião, nós não vamos chegar. Então, eu acredito que os estoques de passagem desse ano poderão, surpreendentemente, ser maiores do que os estoques de passagem que nós tivemos no início dessa safra. Então, assim, a falta do produto, a não ser que tenha alguma trava no mercado em função de produtor não vender, e isso pode até eventualmente acontecer, porque nós estamos saindo agora da colheita e o produto, uma vez armazenado, o produtor já fica com, na verdade, dentro de uma expectativa até de especulação de preços. Né? Agora, é um ano diferente, porque nós temos a produção em diversas regiões, exceto aí em Mato Grosso, tiveram perdas significativas. Então a gente não sabe como é que vai estar o caixa do produtor, em que momento que ele precisa vender seu produto para fazer caixa, para arcar com custos da próxima campanha. Né? Então, pode ser que a gente tenha um ano sui generis, como eu estou dizendo, e em especial, na minha visão, entre agora 15 de agosto, que nós já iniciamos esse processo, até final de outubro, eu estou vendo muito produto de West Out entrando no mercado. Então, nós estamos com o mercado esvaziado na exportação, mercado esvaziado no mercado interno. Então, isso pode, em algum momento, se houver um excesso de oferta, trazer esses preços recuarem um pouco mais, que é o que tem acontecido esses dias. Tá certo? Então, eu acho que
falta de produto eu não consigo enxergar que nós vamos ter. Nós vamos ter produto para chegar até a próxima safra, e uma safra de verão que ainda está sendo plantada agora, iniciando no Rio Grande do Sul, mas tem todo um longo caminho pela frente, né? E que ela deve chegar com maior volume a partir da segunda quinzena de março do ano que vem. Roberto Carlos, e a sua linha de raciocínio foi muito interessante a respeito dessa oferta no Brasil, e pensando principalmente no seu início da sua resposta, quando você cita a probabilidade de algum produtor ou produtores conseguirem segurar o grão, uma vez armazenado, e com isso negociar de maneira diferente, aí eu pergunto para você o seguinte: vai ter a colheita da soja, e aí a colheita da soja ela demanda também armazéns. Qual que seria hoje, como que você avalia hoje a capacidade do país e do produtor como um todo, mesmo nas fazendas, de armazenar os dois ao mesmo tempo? Na verdade, a gente vem passando por um período aí que, primeiro, os produtores capitalizados andaram, na verdade, investindo em silos, e teve também o evento dos silos Bolsa, né, que é uma tecnologia que veio da Argentina e que, na verdade, isso aumentou ao longo de muitos anos. Então, existe, né, só que o silos Bolsa tem um tempo para você deixar ali também armazenado, né, mas assim, como a gente vem com uma super safra de soja, eu acredito que nós vamos ter lá para o período de janeiro, fevereiro, uma necessidade de abertura de espaço. Então, o produto virá para o mercado. Na minha linha de raciocínio, eu tenho mostrado para você, tenho falado aqui que eu acho que nós vamos ter um estoque de passagem maior do que o ano passado. Então, ou seja, as necessidades de espaço serão maiores do que nós tivemos no início dessa safra. Então, ou seja, o produtor precisa analisar bem, porque pode ser que seja um ano onde todo mundo esperava, vai ter falta de produto, e de repente isso não está acontecendo e não deve acontecer. Tá? Agora, deixa eu só frisar também a questão do produtor, quando ele espera preço e tem uma certa forma uma questão especulativa. A gente também não pode esquecer que a gente tem toda uma questão da safra americana que ainda precisa de consolidação das informações do que efetivamente nós vamos colher lá, né? Nós tivemos agora o resultado da expedição do ProFarmer, né, que divulgado na sexta-feira passada, que mostraram números superiores em termos de produção do que o USDA. Quase 3 milhões de toneladas a mais na soja e quase 10 milhões de toneladas a mais no milho. Isso pode trazer um impacto de preços negativo lá em Chicago aí para frente. Agora, se esses números não se confirmarem e tivermos algum problema, aí provavelmente Chicago subindo, o produtor que especular pode ter sorte e ter um preço um pouco melhor. Eu, particularmente, hoje, os preços que estão no mercado, eles basicamente, se eu pegar B3, estão baseados em preços que seria paridade de importação, se esse produto viesse para Campinas, mas o fato que o milho importado não virá para Campinas, o milho importado ele vai acabar entrando em regiões próximas aos portos, então eu diria mais ao sul do país, Espírito Santo, Rio de Janeiro e o nordeste do país. Tá? Então, eu acho que o que eu queria deixar como mensagem é assim, é preciso tomar cuidado, porque o cenário não era aquele esperado, que não vamos ter falta, e teríamos falta se nós estivéssemos exportando muito, mas a exportação não está acontecendo, e acho até que ela não vai caminhar agora no último trimestre do ano, até por conta da qualidade do produto brasileiro, que infelizmente, exceto Mato Grosso, os outros estados, Goiás também um pouco melhor, mas os outros estados é um produto muito sofrido durante seu período de produção. Roberto Carlos, Rafael, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde, um grande abraço a você. Boa tarde, Fabiano. Um prazer sempre estar com vocês, viu? Prazer é nosso, Roberto Carlos, sempre uma observação muito interessante para o mercado de grãos. E eu vou continuar falando do mercado de grãos e agora com a participação do professor Marcos Fava Neves. O que nós levantamos aqui e mandamos para o professor? Olha só, como é que está o cenário de oferta global de grãos? Por quê? Nós temos aqui, falando por alto, nós temos seca no Canadá, nós temos a quebra para a safra de milho aqui no Brasil, entre outras culturas que foram prejudicadas pela seca, porque não foi só o milho. Tem o trigo, que foi prejudicado também lá na Argentina, entre outros fatores, como, por exemplo, as ameaças climáticas que ainda pairam sobre a produção norte-americana de soja e milho, entre outros fatores. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves qual que é o entendimento dele, como que deve ficar a sua oferta global, e ele respondeu.
E a oferta mundial de grãos está absolutamente estressada, né? Nós temos aí essa seca no Brasil e as geadas que tiraram pelo menos 22 milhões de toneladas de milho, uma tragédia. A estimativa do USDA trouxe a produção deles também outras 10 milhões de toneladas menor, em virtude de algum estresse climático que tiveram aí nas semanas anteriores, que deteriorou um pouco as condições de lavoura, mas o clima deve melhorar agora nos Estados Unidos e concluir a safra de maneira satisfatória. Então, basicamente o problema fica no milho brasileiro, tem seca em outros lugares também, mas aqui é que foi a maior perda, né, que trouxe esse problema da manutenção elevada dos preços do milho. Como eu acredito que nós teremos o plantio de uma mega safra, se o clima assim permitir, e aparentemente volta a chover bem a partir de setembro, outubro, temos que olhar isso. O hemisfério sul vai produzir uma mega safra, então eu acho que o equilíbrio entre a demanda mundial de grãos e a oferta, que desequilibrou um pouquinho agora, volta a existir a partir do ano que vem, tá? Isso não acontecendo nenhuma frustração climática lá nos Estados Unidos, que até a nossa torcida não pode acontecer, porque senão atrapalha muito as outras cadeias produtivas, né? Está aí o professor Marcos Fava Neves. Eu vou continuar trazendo alguns destaques e ressaltando que hoje pela manhã a Conab trouxe em um seminário online as suas perspectivas para a safra 2021-2022, apostando numa campanha geral de produção de grãos em 300 milhões de toneladas. E aqui só para ressaltar aqui alguns fatores, Conab acredita que soja vá para ocupar 39.910.000 hectares no país, portanto uma alta de 3,6% na área, o que deve fazer com que a produção alcance 141.200.000 toneladas. Agora, sobre milho, né, que é o assunto que está sendo tomado neste momento e foi ressaltado pelo professor Marcos Fava Neves, a Conab acredita aqui numa produção no Brasil em relação ao milho para a campanha 2021-2022 de 115.900.000 toneladas para a campanha 21-22, pelo menos dentro desse relatório que foi apresentado hoje e considerando que o clima vai dar certo. Mas é claro que o foco está muito mais na disponibilização ou disponibilidade do cereal aqui no Brasil e podemos dizer que, de uma maneira geral, no mundo todo. E é por isso que eu converso agora ao vivo com o Vlamir Brandalize, que participa conosco e vai responder algumas questões, principalmente desse mercado. Brandalize, antes de perguntar do milho para você, eu quero saber o seguinte: mercado da soja parece que está tudo muito calmo neste momento. Está calmo mesmo, Brandalize? Antes de perguntar do milho para você, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o mercado da soja, ele agora já vai se definindo, a safra americana, né? Já está as lavouras começando a entrar na fase de maturação, enchimento de grão. Então é fase definitiva. As regiões que já tiveram problemas já perderam, já estão numa condição irreversível, então a safra americana ela vai ser menor. Então o mercado já absorveu isso e agora o mercado começa a navegar numa janela entre 13 e 13,50 dólares lá em Chicago, que é mais ou menos dentro de uma janela possível para os chineses comprarem, né? Porque para os chineses comprarem entre soja Chicago e prêmio, chegando na faixa de 14,50 dólares por bushel, somando a posição do Chicago e o prêmio, ele acaba dando, vamos dizer assim, 0-0 no margem de esmagamento. Acima disso fica difícil para os chineses comprarem e abaixo é atrativo. Então o mercado agora parece-me que vai começar a caminhar numa calmaria, né? Que dá uma condição dos chineses ir comprando da mão para a boca. Hoje eles compraram novamente um pouco nos Estados Unidos. Provavelmente esse ano eles não vão ser tão agressivos, né, para não inflacionar as cotações, como foram no ano passado, e vão levando. Isso vai dar uma calmaria. Aí a hora que nós conseguirmos avançar com o plantio aqui no Brasil e com condições climáticas melhores, com expectativa de safra maior, é provável que nós vamos ter aí, talvez em setembro e outubro, uma leve pressão de baixa. Não há uma expectativa de queda grande, mas nós vamos passar por um período mais de calmaria e uma leve pressão de baixa se a safra brasileira andar em boas condições, aí de clima principalmente, porque recorde de área é certeza que vem. Então,
pelo movimento de insumos, pelo movimento dos produtores, todas as regiões do Brasil vão ter crescimento de área de soja, então isso é previsto já, e o mercado, a hora que vê os números finais de plantio, ele vai acabar acomodando um pouquinho o mercado da soja aí nesses patamares de $13 ao redor disso. Muito bem, Brandalize. Bom, os números aí das empresas privadas já estavam apontando para 40 milhões de hectares aqui para ocupação no Brasil. Hoje a Conab disse que é quase isso, então deve estar muito em torno dessa área, né, tirando como base os parâmetros aí de ocupação. Agora, Brandalize, vamos falar de milho e principalmente sobre o cenário interno, mercado interno para o cereal, no momento em que nós temos colheita próxima ao encerramento aqui no Brasil. O Mato Grosso, que é o maior produtor e talvez o menos castigado dos grandes produtores em relação ao clima, já concluiu a sua colheita e os preços, apesar de terem ali um recuo, eles permanecem muito firmes. Qual que é o seu posicionamento em relação a este momento do mercado do milho brasileiro, Brandalize? Olha, Fabiano, o fator milho, mesmo que nós tivemos uma grande quebra de safra, né? Então isso é um fator que aconteceu e já está consolidado. Mas o mercado ele começou a recuar um pouco e não caiu muito, porque o produtor, nesse momento, ele tá cauteloso, né? Grande parte dos produtores estão segurando as vendas. Nós estamos numa semana que tem mais vendedores que compradores. Isso dá para sentir que, principalmente no Paraná, aí, que a colheita avançou rápido essa semana em função das chuvas que estão chegando. Então o pessoal conseguiu colher quase tudo aí antes da entrada das chuvas. Hoje é um dia que está chovendo em boa parte do estado já. E o mercado recuou. A semana passada era de 90 a 95 reais no balcão das cooperativas, das comerciantes, indústrias. E agora, a semana, nesse momento aí, a maioria já está abaixo de 90 reais, porque o mercado não consegue dar liquidez na exportação, então o milho vai ficar para o mercado interno. E o pessoal de olho no mercado de importações, né? Porque o milho importado chega nos portos aí do sul na faixa de 90 reais ou menos. Então, mercado balizador é o custo da importação, e por isso que o mercado se ajustou um pouco para baixo. Não há uma expectativa de queda brusca aí nas cotações, mas o mercado já se acomodando em patamares mais calmos aí para essas próximas semanas, porque fechada a colheita, a tendência é o produtor ir aos poucos vendendo a safra e vai abastecendo os compradores, né? Então, essa condição vai dando uma tranquilidade ao setor consumidor, né, Fabiano? Então, calmaria, eu acredito na calmaria no milho. Aparentemente, os melhores momentos estão passando e há a possibilidade até de uma pressão de baixa, porque a maioria do setor industrial, de ração, ele compra milho até o final de outubro, no máximo começo de novembro, porque depois, lá na metade de dezembro, o pessoal dá uma parada no setor industrial para manutenção e ele se acomoda. Esse último ano nós tivemos uma disparada dos preços, porque a seca fez com que a primeira safra, a safra de verão, ela tivesse grandes perdas também. Então, as lavouras do Rio Grande do Sul, que foram plantadas em agosto do ano passado, do Paraná e Santa Catarina, foram todas perdidas. E esse ano a situação está diferente. Muita gente já plantou, o milho está vindo, as chuvas chegaram essa semana, as lavouras estão bonitas, e quando nós chegar lá no final de dezembro e janeiro, vai ter muito milho em colheita. Então, a indústria também fica de olho nisso e acaba acomodando as compras. Então, nós vamos ter ainda mais 2 meses bons de compras da indústria, que serão setembro e outubro, e quando chegar em novembro, em função de que nós provavelmente não vamos fazer grandes negócios na exportação, aí os grandes compradores se acomodam, vão receber milho importado, ainda há muito milho para chegar, então o mercado de calmaria. E o produtor vai continuar recebendo cotações atrativas, são cotações lucrativas, mas talvez já não chegue mais os 100 reais, aí, que nem o pessoal esperava antes, né? Brandalize, quando eu estou falando de mercado de boi gordo, eu sempre falo o seguinte, que tão importante quanto saber por quanto que vai ser comercializada a arroba do boi, é saber quanto que custou essa arroba, né, nas suas mais variadas possibilidades de produção de arroba. No caso do milho, as margens do cereal estão adequados, mesmo com o milho ali na referência nacional recuando a R$ 96, R$ 97 reais a saca de 60 quilos? Olha, para aquele produtor que teve uma safra regular ou boa, essas cotações aí estão com uma margem muito positiva.
O grande problema da margem, ele está mais vinculado a produtores do Paraná, parte sul do Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo, Minas Gerais, que foram muito afetados pela estiagem, onde que perderam 50%, 70%, 80% na produtividade. Então, esses produtores tiveram essas perdas gigantescas, mesmo que o milho tivesse a R$ 120 a saca, ele não estaria com margem aí, devido à baixa produtividade. Mas se a gente olhar numa margem, numa média geral brasileira, e colocando o Mato Grosso, que tem uma safra quase de 32 milhões de toneladas, mais de metade da safra do Brasil saiu do Mato Grosso, nós estamos falando da safrinha, né? Na média desse ano, está dando margem sim, porque o custo do produtor, em todas as regiões do Brasil, ficou abaixo dos R$ 60 por saca, se você levar em consideração numa produtividade média, aí de uns 6 mil quilos por hectare, né? Tá certo, Brandalize. Brandalize, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR mais uma vez. Uma boa tarde, um grande abraço a você. É isso aí, Fabiano, e vamos torcer que o produtor esse ano tenha uma chuva, né? Está entrando a chuva, esse ano nós vamos para uma safra boa. É muito melhor a gente comentar de super safra do que de seca, né? Muito isso aí, Fabiano, melhor. até outro dia. Muito melhor, até sem outro dúvida. dia. Até outro dia, Brandalize, um grande abraço. grande abraço a você, Brandalize, sempre participando conosco, uma figura muito simpática. Pessoal, manda mensagem aqui, vibra, quando o Brandalize aparece com a bandeira brasileira, é sempre muito bacana as participações dele. Olha, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto a falar de milho, mercado futuro e muito mais, mas eu vou para o intervalo comercial, senão daqui a pouco eu tomo uma bronca da coordenação, e aí já a gente volta, falando de milho no mercado futuro e previsão do tempo, porque vem chuva por aí. Sigo falando de milho, até porque é um tema que é importante para quem produz milho, é importante para o pecuarista, para quem cria suínos, frango. Então, milho na tela, hoje o milho vai recuperando um pouco, mas continua mantendo ali a média abaixo de R$ 98,00 no mercado futuro. Setembro vindo com R$ 96,00 a saca de 60 quilos, com alta de 0,77%. Novembro, R$ 97,00 a saca, alta de 0,97%. Janeiro, R$ 98,62 a saca, com elevação de 0,65%. E março, R$ 98,39 por saca, com alta de 0,32%. São os negócios que eu destaco agora no Agricultura BR, com o milho no mercado futuro. E olha, continuo falando de milho, sabe por quê? Agora há pouco, né, o Brandalize citava, né, que ano passado, quando começou a cultivar o milho verão, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e um pedacinho do Paraná, aconteceu o quê? O clima detonou e a oferta de milho na primeira safra foi terrível nesse ano de 2021. Mas agora os produtores estão cultivando no Rio Grande do Sul e Santa Catarina mais devagar. Tinha um risco de geada por lá nessa semana, esse risco passou e a oferta, se chover, vai ficar muito interessante. E saber se vai chover ou não é com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Pouco mais de 4% da área estimada para o centro-sul do país está semeada com milho verão. Os trabalhos avançam no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Já no Paraná, a semeadura ainda é tímida e bem pontual. E olha só, Fabiano, para os próximos 5 dias, estima-se chuva bem espalhada pela região sul, também em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nesse período também teremos uma queda acentuada das temperaturas mínimas e também as máximas. Não se descarta a previsão de geadas aí na campanha gaúcha, mas de uma forma geral as mínimas ficam entre 6 e 9 graus, sem geadas amplas nessa virada do mês em território gaúcho. E isso, Fabiano, claro, já gera uma preocupação em relação à semeadura do milho verão no estado gaúcho, né, que está em ritmo lento, abaixo da safra anterior. E o risco de baixas temperaturas com solo úmido faz com que muitos produtores deixem para depois o plantio a fim de evitar má germinação. Em Ijuí, estado gaúcho, amanhã será o dia mais frio, viu? A temperatura mínima prevista é de 8 graus, sem condição para geadas. Já em Bagé, a previsão é de geada amanhã, com mínima oscilando entre 13 e 4 graus. Nos próximos 12 dias, a estimativa é de mínimas oscilando entre 7 e 15 graus. Na fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, Fabiano, a chuva veio e aumentou a umidade em solo, diminuindo a estiagem da região e permitindo também a retomada do plantio do milho, que já ultrapassa dos 30 mil hectares, de acordo com a Emater.
Em relação à queda das temperaturas, nesta semana não há previsão de frio extremo aí, a ponto de provocar geadas na região, viu? A menor mínima prevista é de 10 graus. E Fabiano, continuamos aqui seguindo e monitorando o tempo. É com você. Obrigado, Renato. Um grande abraço a você e a toda a equipe aí do Agroclima. E nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. E olha, as mudanças climáticas podem realmente trazer prejuízos para a agropecuária brasileira. Algumas estimativas apontam uma alta na temperatura global de 1 grau. Sobre este assunto, Vinícius Souza nos traz outras informações. Quem mora no campo já percebeu que há um bom tempo as mudanças climáticas se tornaram um problema que exige atenção. Cheias e secas prolongadas em situações extremas e o aumento no número de incêndios florestais geram preocupação. O mesmo estudo que apontou aumento na temperatura do planeta também faz apontamentos críticos para o Brasil. A seca na região nordeste e norte do estado de Minas Gerais deve se estender por mais tempo. Na Amazônia também não será diferente. O estado deve enfrentar aumento na frequência das secas. Em Mato Grosso do Sul, este produtor já percebeu os impactos causados pelas mudanças climáticas. A alta temperatura, ainda principalmente para o milho, que ele gosta de noites frias, a alta temperatura para o milho é extremamente prejudicante. E com isso a seca, a umidade relativa do ar fica lá embaixo e com isso fica alta temperatura e com 70 dias de estiagem não tem o que aguenta, né? As projeções indicam que até ali, ainda dentro desse período aqui de 2021 até 2040, a gente tem um aumento significativo das temperaturas. Isso aí vai acabar impactando também num aumento, mais ou menos ali de até 4 dias, no comprimento dos eventos de estiagem. Ou seja, a gente pode ter um período de estiagem no verão, digamos assim, no meio de uma safra de soja, pleno período reprodutivo, e esse período de estiagem, que deveria ser de 10 dias, mais ou menos, 8 dias, ele pode passar a se alongar, chegar a 12, 15 dias. A Embrapa faz previsões caóticas para o agronegócio brasileiro. De acordo com os pesquisadores, a extremidade nas mudanças climáticas devem custar cerca de 7 bilhões de dólares todos os anos. O clima, ele é um fator determinante para a produção agrícola. Dessa maneira, as mudanças climáticas, com aumentos de temperatura, redução na precipitação ou até mesmo a ocorrência de eventos extremos, como secas prolongadas e inundações, vão interferir na produção dos cultivos. Isso porque, por exemplo, a temperatura ela pode causar um maior abortamento de flores, como é o caso do feijão, do café, reduzindo a produção dos grãos. As culturas de segunda safra já estão sofrendo com esses impactos. A Conab, por exemplo, revisou os números da produção do milho para baixo, situação que vai refletir tanto para quem produz quanto para quem vai fazer a compra do grão. A seca e a geada, elas trouxeram impactos principalmente para as culturas de segunda safra. E dentre essas culturas de segunda safra, o milho é a cultura principal. E atualmente nós estimamos uma queda na produtividade próxima a 26% em comparação com a safra anterior. Para a redução do impacto negativo, uma das ações é o melhoramento genético com a busca e disponibilização de cultivares tolerantes à seca e à alta temperatura. A integração de tecnologias pautadas na sustentabilidade dos sistemas de cultivo e na preservação e conservação dos recursos naturais será fundamental para a produção agrícola. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E com esta reportagem eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília, hoje no Agro Canal. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até lá!